Bom dia, oitavo ano, tudo bom? Olha só, da última vez que nós paramos na apostila 2, no capítulo 8, Brasil, Emancipação Política. Nós tínhamos parado no Reino Unido. Nós estávamos falando sobre Dom João, que pretendia fazer o Brasil como... Ele não pretendia mais voltar para Portugal. Ele estava querendo permanecer no Brasil e aqui no Brasil ele se estabelecer. O povo que morava aqui no Brasil, portugueses e não portugueses, não gostou muito da ideia, não. Por quê? Porque ele passou a ter outro tipo de comportamento com normas que beneficiasse mais ainda ele. Então, ele tinha o controle da corte, né? E era muito rigoroso. As decisões políticas em relação ao Brasil era só dada por ele. Os colonos não podiam participar dessas reuniões e isso acabava prejudicando muito. E além disso, ele cobrava mais impostos. Com o fim da guerra do Napoleão, houve uma queda de preço do algodão e do açúcar, que era o grande produto aqui no Brasil para exportação, o que levou os colonos dedicados a essas produções uma crise econômica. E como não houve redução dos impostos, o descontentamento só aumentou. Vocês sabem que quando o povo está insatisfeito, começa a acontecer coisas, começa a acontecer conversas, revoluções e assim por diante. Portugal ainda não estava satisfeito, o rei, e ainda, o que ele fez? Ele ainda resolveu aumentar o tamanho do Brasil e das suas terras, anexando a província Cisplatinas, que era no Uruguai. Então ele tomou aquela parte também e passou a pertencer ao Brasil. Dom João, antes conhecido só como Dom João, ele passa a ser Dom João VI a partir da morte da mãe dele, Dona Maria I, que era a rainha. Isso tudo que eu falei para vocês está na página 60 da apostila, tá? No capítulo 8. Aqui embaixo tem Organizando a História. Em 1815, a colônia portuguesa na América tornou-se Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Na prática, o que isso significou? Bom, com esse ato, o Brasil deixou de ser uma colônia para se transformar na sede do governo português. Então, ela deixa de ser uma colônia e passa a ser algo mais importante, porque aí, a partir daquele momento, era a sede do governo português. Uma parte da elite brasileira gostou da ideia de o rei fixar a sede do governo no Brasil, mas outra parte não. Quais eram esses grupos e quais foram as razões para interpretarem de forma diferente o mesmo ato? Bom, a elite do Rio de Janeiro gostou, pois se beneficiara com a aproximação com a família real, obtendo terras que eram transformadas em fazendas de café geradas por riqueza. Já as elites das demais regiões da colônia se ressentiam do acúmulo de problemas mencionados, as decisões políticas centralizadas e de altas cobranças de impostos feito pela corte. Então tá aí porque que uma turma gostou, quer dizer, uma parcela da elite gostou, porque eles ficaram mais próximos do Dom João e passaram a ter mais regalias, mais terra. A outra parte não gostou, porque elas é que pagavam o imposto. E aí, com impostos mais altos, ficaria muito mais difícil a sua sobrevivência nessa terra. Depois nós tivemos a Revolução Pernambucana, na página 61. No início do século XIX, a queda na produção de açúcar e algodão, né, que era a base da economia pernambucana, uma das companhias hereditárias, causada pela ocorrência do algodão estadunidense e o açúcar antilhano, que era a concorrência, foi um dos motivos da insatisfação dos pernambucanos. E para intensificar ainda esse descontentamento, ocorreu uma grande seca em 1816, que causou graves problemas na agricultura e acentuou a fome, a miséria na região.
Quer dizer, as pessoas, quando elas estão passando fome, elas passam, lógico, a ser insatisfeitas. Ninguém fica feliz passando fome. E foi isso que aconteceu com eles. Além dessa situação, que era muito grave, tinha a presença maciça dos portugueses nos principais cargos do governo, na administração pública e no controle do comércio. E eles não tinham essas oportunidades, né, por se tratarem de serem pessoas inferiores perante a corte. Os impostos cobrados no interior eram destinados ao Rio de Janeiro e não eram usados para melhoria. Por exemplo, eles cobravam imposto em Pernambuco, um imposto alto, mas que não era usado para nada ali em Pernambuco. Eles iam tudo para o Rio de Janeiro para sustentar a família real. A insatisfação ela atingia diversos grupos sociais que se uniram contra o controle português em 6 de março de 1817. É, de um lado estavam os proprietários das terras, os vendedores ambulantes, os tropeiros e os libertos, além de moradores que se sentiam prejudicados pelos altos preços dos produtos no mercado interno. Faziam parte desse grupo membros de diversas sociedades secretas e de lojas maçônicas. Como havia ocorrido a Conjuração Mineira em 1789 e na Conjuração Baiana em 1798, do outro lado do conflito estavam os portugueses, que monopolizavam o comércio e tinham o apoio do governo português. O movimento dos rebeldes tinha como objetivo a separação da capitania de Pernambuco, porque aí tudo que acontecia nessa capitania e todo o dinheiro arrecadado ia ficar lá. É como se eles virassem, deixassem de ser uma província e virassem um país dentro do Brasil, como se cada estado nosso virasse um país. E Pernambuco, ele queria exatamente isso. E ele queria expulsar os portugueses dali também. Além de tudo, as ideias iluministas naquele período, ela circulava por todos os lados e acabava influenciando as pessoas, né, para ter uma independência. A independência dos Estados Unidos também foi outro ponto que ajudou nas ideias. Quer dizer, por que não nós não sermos independentes também? Então a revolta ela acabou se espalhando por outras capitanias também. E os rebeldes chegaram a organizar um governo provisório que propôs a eliminação de alguns impostos e a elaboração de uma constituição que garantisse a liberdade religiosa e de imprensa, bem como a igualdade entre todos eles, quer dizer, não haveria mais diferenciação. Aqui na página 62, na sequência, a manutenção do trabalho escravo, os líderes se dividiam, a emancipação do Haiti em 1804, tudo isso foi fonte inspiradora para que eles não tivessem medo de enfrentar a corte portuguesa. Por um lado, representava a possibilidade de organização popular para a derrota do colonialismo. Por outro, a participação política de ex-escravizados assustava os ricos proprietários de terra pernambucanos que defendiam a manutenção do trabalho escravo. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eles queriam a sua emancipação, os escravos lutando também, eles poderiam querer a emancipação deles e querer ser homens livres. Diante desse impasse, os revoltosos pernambucanos não incluíram a libertação dos escravos em seu projeto de governo. Olha que interessante. Tudo que era para eles, quer dizer, menos imposto, que o dinheiro que arrecadava em Pernambuco ficasse em Pernambuco, tudo isso estava maravilhoso. Só que aí os escravos não entravam nisso. Quer dizer, eles não eram dignos de entrar numa situação melhor, deixar de ser escravo e passar a ser assalariados. O Rio de Janeiro, Dom João enviou tropas, armas e navios liderados pelo Conde de Arcos, que reprimiu violentamente o movimento. Os principais líderes da revolta foram condenados à morte ou à prisão. O padre Miguel Joaquim, Padre Pedro de Souza Tenório, Domingos Teotônio, Jorge, Antônio Henriques e José de Barros Lima. Quer dizer, todos eles foram condenados ou à prisão ou à morte. Reparem que na sociedade, padre sempre esteve envolvido em revoltas, em política. Os padres naquela época, eles tinham muito poder sobre o povo e automaticamente ele aproveitava disso para a política também. A sociedade colonial. A instalação da monarquia portuguesa no Rio de Janeiro acabou provocando transformações
radicais na cidade. Isso porque, em primeiro lugar, era necessário acomodar a família real e todos os integrantes da corte. Para isso, as melhores casas da cidade foram desapropriadas a fim de abrigar os novos moradores. Quer dizer, a casa podia ser de quem fosse. Ela era pedida, era bem pedido, amigável, e a partir dali ele teria que sair da sua casa e cedê-la à sociedade da monarquia. Dom João costumava passear todos os dias pela cidade, acompanhado por soldados que faziam a sua segurança, afinal de contas ele era um rei. Já à noite, às 20 horas, participava de cerimônia beija-mão no Paço de São Cristóvão ou no Paço da cidade. As pessoas iam lá para estar mais próximo e beijar a mão de Dom João. O beija-mão habitual em Portugal e na Espanha era uma cerimônia herdada dos costumes medievais. Consistia em receber membros da corte e dos tribunais e pessoas condecoradas para beijar a mão do soberano. No Brasil, durante a cerimônia, era comum que os participantes fizessem solicitações de seu interesse ao soberano, ou que Dom João distribuísse títulos de nobreza. Os membros da corte tinham poucas opções de lazer, mas com a fundação da Capela Real participavam de apresentações de música. Também aconteciam as tertúlias, reuniões literárias com a presença de homens cultos da corte e de membros do clero. A fundação do Real Teatro de São João, parco de apresentações das companhias teatrais estrangeiras e brasileiras, passou a fazer parte das horas de lazer da corte e da elite local. Lembre-se, não era para todos, era apenas para aquelas pessoas que tinham condições financeiras e que tinham uma proximidade com o rei. Foram fundadas escolas de primeiras letras, que geralmente funcionava na casa dos próprios professores, para filhos da famílias abastada. Quer dizer, não era todos que tinham direito à alfabetização, não era todos que tinham direito à escola. A escola foi fundada para beneficiar a elite, porque quem estudava lá, nada mais, nada menos do que eles, né? As mulheres não recebiam essa educação, assim como as pessoas que trabalhavam na corte, escravos e etc. A sociedade, eles se divertiam, as pessoas mais simples, né? Elas se divertiam encaminhadas no passeio público ou em saraus familiares. Pelas ruas havia certa agitação naquela época. Aguadeiros iam buscar água no chafariz, pessoas escravizadas circulavam ocupadas com seus afazeres, mendigos pediam esmola, principalmente para as pessoas a caminho das missas. Nas noites quentes era comum as famílias se reunirem nas ruas para cantar modinha e lundus, dança de origem africana, acompanhados pelo violão. Então, o lazer das pessoas mais simples eram passeios, caminhadas, bate-papo, buscar água, fazer as suas coisas mesmo. A Revolução Liberal do Porto e a regência de Dom Pedro. Em Portugal, era grande o descontentamento com a permanência de Dom João VI aqui no Brasil. A economia havia sido prejudicada pelos tratados firmados com os ingleses em 1810. Em agosto de 1820, ocorreu a Revolução do Porto, ou Revolução Liberal. O movimento teve início na cidade do Porto, em um episódio no qual os comerciantes portugueses exigiram que o rei voltasse imediatamente para Portugal. Essa revolução se espalhou rapidamente pelo resto do país, encontrando apoio em diversas populações, como militares, do clero, a burguesia. O Brasil, a exigência de Dom João VI voltasse para Portugal gerou opiniões diversas entre moradores do reino, representantes das províncias também. Fato que agradava a alguns comerciantes portugueses que tinham pedido certos privilégios com a abertura dos portos. Já outro grupo adaptava as regras ao ar livre. Então, quer dizer, algumas pessoas estavam satisfeitas, outras nem tanto, mas Dom João, o fato é que ele volta para Portugal, deixando o seu filho aqui no Brasil. Bom, na segunda aula a gente continua, ok?